Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 218. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia. Hoje eu vou ler para vocês Sofonias, um livro bem curtinho, com apenas 3 capítulos. Você pode compartilhar com seus familiares, com seus amigos. É uma forma de ler um livro da Bíblia em apenas um áudio. Se você ainda não segue Mulheres com Fé, por favor, faça isso hoje mesmo, através do mulherescomfé.oficial no Instagram. E também não esqueça que nós estamos no YouTube e também no Spotify, através do podcast. Antes de nós começarmos a leitura, vamos fazer uma nossa oração. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Obrigada pela Tua criação, obrigada por ser um Deus tão compassivo, tão justo, tão fiel, cheio de graça, de misericórdia. Mesmo não merecendo, Pai, o Teu amor, o Senhor deu Seu único Filho para morrer por nós. Isso já é um valor de bondade imenso pelas nossas vidas, que nós deveríamos estar gratos eternamente por conta de tudo que o Senhor fez pelas nossas vidas. Ao ler Tua palavra, que o Senhor fale conosco, traga cura, traga restauração, traga transformação, que o Teu Espírito Santo nos ajude nesta jornada, fazendo entender as palavras que estão registradas aqui, Senhor, para trazer a Sua revelação, o Seu propósito para as nossas vidas. Obrigada mais uma vez por essa oportunidade, que nós tenhamos um tempo muito especial contigo nesta leitura. Em nome de Jesus. Amém. Sofonias capítulo 1. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. A destruição vindoura. Destruirei todas as coisas na face da terra, palavra do Senhor. Destruirei tanto os homens quanto os animais. Destruirei as aves do céu e os peixes do mar, e os que causam tropeço junto com os ímpios. Farei isso quando eu ceifar o homem da face da terra, declara o Senhor. O castigo de Judá. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei deste lugar o remanescente de Baal, os nomes dos ministros idólatras e dos sacerdotes, aqueles que, no alto dos terraços, adoram o exército de estrelas, e aqueles que se prostram, jurando pelo Senhor e também por Moloque, aqueles que se desviam e deixam de seguir o Senhor, não o buscam nem o consultam. Calem-se diante do soberano Senhor, pois o dia do Senhor está próximo. O Senhor preparou um sacrifício, consagrou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, castigarei os líderes e os filhos do rei e todos os que estão vestidos com roupas estrangeiras. Naquele dia castigarei todos os que evitam pisar a soleira dos ídolos e que enchem o templo de seus deuses com violência e engano. Naquele dia, declara o Senhor, haverá gritos perto da porta dos peixes, lamentos no novo distrito e estrondos nas colinas. Lamentem-se vocês que moram na cidade baixa. Todos os seus comerciantes serão completamente destruídos. Todos os que negociam com prata serão arruinados. Nessa época, vasculharei Jerusalém com lamparinas e castigarei os complacentes, que não são como vinho envelhecido, deixado com os seus resíduos, que pensam, o Senhor nada fará, nem bem nem mal. A riqueza deles será saqueada, suas casas serão demolidas, embora construam novas casas, nelas não morarão, plantarão vinhas, mas o vinho não beberão. O grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam o dia do Senhor e será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão, dia de toques de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Trarei aflição aos homens, andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor.
O sangue deles será derramado como poeira, e suas entranhas como lixo. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor, no fogo do seu zelo. O mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. Sofonias capítulo 2. Reúna-se e ajuntem-se, nação sem pudor, antes que chegue o tempo determinado e aquele dia passe como a palha, antes que venha sobre vocês a ira impetuosa do Senhor, antes que o dia da ira do Senhor os alcance. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. O castigo da Filístia. Gaza será abandonada e Ascalon ficará arruinada. Ao meio-dia, Asdod será banida e Ecrom será desarraigada. Ai de vocês que vivem junto ao mar, nação dos Queretitas. A palavra do Senhor está contra você. Ó Canaã, terra dos filisteus, eu a destruirei e não sobrará ninguém. Essa terra junto ao mar, onde habitam os queretitas, será morada de pastores e curral de ovelhas. Pertencerá ao remanescente da tribo de Judá. Ali encontrarão pastagem e ao entardecer eles se deitarão nas casas de Ascalon. O Senhor, o seu Deus, cuidará deles e lhes restaurará a sorte. O castigo de Moabe e de Amon. Ouvi os insultos de Moabe e as zombarias dos amonitas, que insultaram o meu povo e fizeram ameaças contra o seu território. Por isso, juro pela minha vida, declara o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Moabe se tornará como Sodoma e os amonitas como Gomorra, um lugar tomado por ervas daninhas e poços de sal, uma desolação perpétua. O remanescente do meu povo o saqueará. Os sobreviventes da minha nação herdarão a terra deles. É isso que eles receberão como recompensa pelo seu orgulho, por insultarem e ridicularizarem o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles, quando destruir todos os deuses da terra. As nações de todo o mundo o adorarão, cada uma em sua própria terra. O castigo da Etiópia. Vocês também, ó etíopes, serão mortos pela minha espada. O castigo da Assíria. Ele estenderá a mão contra o norte e destruirá a Síria, deixando Nínive totalmente em ruínas, tão seca como o deserto. No meio dela se deitarão rebanhos e todo tipo de animais selvagens. Até a coruja do deserto e o mocho se empoleirarão no topo de suas colunas. Seus gritos ecoarão pelas janelas. Haverá entulho nas entradas e as vigas de cedro ficarão expostas. Essa é a cidade que exultava, vivendo despreocupada, e dizia para si mesma: eu e mais ninguém. Que ruínas sobraram, uma toca de animais selvagens. Todos os que passam por ela zombam e sacodem os punhos. Sofonias capítulo 3. O futuro de Jerusalém. Ai da cidade rebelde, impura e opressora. Não ouve a ninguém e não aceita a correção. Não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus. No meio dela, os seus líderes são leões que rugem. Seus juízes são lobos vespertinos que nada deixam para a manhã seguinte. Seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros. Seus sacerdotes proclamam o santuário e fazem violência à lei. No meio dela está o Senhor, que é justo e jamais comete injustiça. A cada manhã, ele ministra a sua justiça, e a cada novo dia ele não falha. Mas o injusto não se envergonha da sua injustiça. Eliminei nações, suas fortificações estão devastadas, deixei desertas as suas ruas, suas cidades estão destruídas, ninguém foi deixado, ninguém. Eu disse à cidade, com certeza você me temerá e aceitará a correção.
pois então a sua habitação não seria eliminada, nem cairiam sobre ela todos os meus castigos. Mas eles ainda estavam ávidos por fazer todo tipo de maldade. Por isso, esperem por mim, declara o Senhor. No dia em que eu me levantar para testemunhar, decidi ajuntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles. Toda a minha impetuosa indignação, o mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira. Então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e os sirvam de comum acordo. Desde além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, o meu povo disperso, me trarão ofertas. Naquele dia, vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque retirarei desta cidade os que se regozijam em seu orgulho. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte, mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiças. Eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão, sem que ninguém os amedronte. Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel. Alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. O Senhor anulou a sentença contra você. Ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio. Nunca mais você temerá perigo algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tema, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Eu ajuntarei os que choram pelas festas fixas, os que se afastaram de vocês, para que isso não mais lhe pese com vergonha. Nessa época, agirei contra todos os que oprimiram vocês. Salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos. Darei a eles louvor e honra em todas as terras onde forem envergonhados. Naquele tempo, eu ajuntarei vocês. Naquele tempo, os trarei para casa. Eu lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Amém. O livro de Sofonias é um dos menores, porém mais densos, livros da Bíblia. Sua mensagem é de grande relevância, abordando temas como julgamento, arrependimento e restauração. Ele é identificado como Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias e filho de Ezequias. Este detalhamento genealógico sugere que Sofonias era de ascendência nobre, provavelmente descendente do rei Ezequias. Seu nome em hebraico significa o Senhor esconde ou o Senhor protege. O livro de Sofonias é caracterizado por seu tom sombrio e intenso. Ele aborda a ira de Deus contra Judá e as nações vizinhas por causa da sua idolatria e pecado. No entanto, apesar de sua ênfase no julgamento divino, o livro também traz uma mensagem de esperança e restauração. Uma das características mais marcantes do livro é o termo Dia do Senhor. Sofonias é o primeiro profeta do Antigo Testamento a utilizar este conceito em sua pregação. O Dia do Senhor é um dia de julgamento e purificação, no qual Deus intervém diretamente nos assuntos humanos para punir os ímpios e restaurar a justiça. Ele é composto somente por 3 capítulos e pode ser dividido em 2 partes principais. Os primeiros 2 capítulos descrevem o julgamento de Deus sobre Judá e as nações vizinhas, enquanto o 3º capítulo enfoca a promessa de restauração e salvação. Bom, vamos nos expandir mais agora pelos capítulos. Em Sofonias capítulo 1, encontramos a mensagem de julgamento divino que o profeta Sofonias transmitiu ao povo de Judá durante o reinado do rei Josias.
O livro de Sofonias começa com uma advertência sombria de que o dia do Senhor está se aproximando rapidamente e que Deus está prestes a julgar a nação de Judá por causa da sua idolatria, injustiça e corrupção. Sofonias descreve a destruição iminente que virá sobre o povo de Judá e as consequências das suas más ações. No entanto, ele também oferece esperança de salvação para aqueles que se voltam para Deus em arrependimento. Nos versículos 2 ao 6, nós vemos o julgamento iminente de Judá. É um lembrete sombrio de que Deus é um Deus de justiça e não tolerará o pecado. Embora a punição que Deus prometeu seja terrível, é importante lembrar que ela é justa e merecida. A mensagem também nos convida a avaliar nossas próprias vidas e nos arrependermos dos nossos pecados, para que não enfrentemos a ira de Deus no dia do julgamento. Dos versículos 7 ao 18, nós vemos o dia do Senhor, que é descrito como um dia de julgamento divino que viria sobre o povo de Judá por causa dos seus pecados. O versículo 7 começa com a afirmação: silencia-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Aqui vemos o dia do Senhor, que o dia do Senhor é descrito como um evento iminente que estava prestes a acontecer. Dos versículos 8 ao 13, descreve as consequências do julgamento divino que viria sobre Judá. Deus prometeu destruir completamente as cidades de Judá e todos os seus habitantes, reduzindo-as a ruínas. Nenhum dos moradores da cidade seria poupado, nem mesmo aqueles que viviam em casas luxuosas ou que tinham muitas riquezas. E dos versículos 14 a 16, descreve como o povo de Judá reagiria ao julgamento que estava por vir. Eles gritariam e chorariam amargamente, reconhecendo que foram julgados por Deus por causa dos seus pecados. O dia do Senhor seria um dia de escuridão, dor e sofrimento para aqueles que foram condenados. Em Sofonias capítulo 2, o profeta continua a transmitir a mensagem de julgamento de Deus sobre Judá e as nações vizinhas por causa de seus pecados. O capítulo começa com uma exortação a Judá para que se arrependa e se volte para Deus antes que seja tarde demais. Sofonias também adverte as nações vizinhas de que Deus julgará suas maldades e as destruirá. A primeira coisa que o profeta Sofonias faz é convocar o povo de Judá a se reunir. Isso sugere que a mensagem é dirigida a toda a nação e não apenas aos líderes ou aos sacerdotes. Em outras palavras, todos precisam ouvir e responder à mensagem. Em seguida, Sofonias chama Judá a buscar ao Senhor. Isso é um chamado para se voltar para Deus e buscar a sua vontade. Em um contexto de pecado e rebelião, esse chamado é especialmente significativo. A exortação de Sofonias para buscar ao Senhor sugere que Judá se desviou do caminho de Deus e precisa voltar a ele. Sofonias também oferece uma promessa encorajadora para aqueles que se arrependem e buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor vós todos os mansos da terra, que tem disposto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Aqui o profeta oferece a esperança de que os justos encontrarão refúgio em Deus durante o julgamento. Dos versículos 4 ao 7, fala sobre o julgamento sobre as nações vizinhas. No versículo 4, começa com uma mensagem para a Filístia, descrevendo que a cidade de Gaza será destruída e que seus habitantes serão expulsos. Isso se deve ao fato de que a Filístia se opunha a Judá e tentava prejudicá-la. Em seguida, Sofonias fala sobre Moabe e Amon. Eles serão julgados por sua arrogância e sua zombaria do povo de Deus. A destruição destes povos é descrita em detalhes. A nenhum remanescente será deixado. Em seguida, Sofonias fala sobre a Etiópia, que também será destruída. A Etiópia era uma nação distante e poderosa, mas Deus é capaz de julgar e destruir se necessário. E por fim, Sofonias fala sobre a Assíria, uma nação poderosa que era uma ameaça constante para Judá. Ele prevê sua queda e sua destruição, e as cidades que eram poderosas agora serão pastos para animais selvagens. Nos versículos 7 a 12, nós vemos a promessa de salvação para o remanescente fiel de Judá.
Esses versículos, o profeta Sofonias fala como Deus protegerá e cuidará dos fiéis, enquanto destruirá os arrogantes e pecadores. Embora haja julgamento e destruição sobre as nações vizinhas e sobre aqueles que se opõem a Deus, ainda há promessa de que Deus protegerá e cuidará dos seus fiéis. Em Sofonias capítulo 3, o último capítulo do livro deste áudio, é um capítulo dividido em duas partes. A primeira parte, que é dos versículos 1 ao 7, descreve a corrupção e o pecado de Jerusalém, enfatizando quanto a cidade se afastou de Deus e de seus mandamentos. Então o profeta Sofonias denuncia a rebelião, a opressão e a falta de obediência ao Senhor, evidenciando as consequências do pecado e da infidelidade do povo. Já a segunda parte do capítulo, que são dos versículos 8 ao 20, apresenta uma mensagem de esperança e restauração. Deus promete purificar seu povo, trazendo salvação e redenção para aqueles que se arrependerem e se voltarem para Ele. Sofonias nos lembra que, apesar dos desafios e da escuridão, a misericórdia e a graça de Deus estão sempre disponíveis para aqueles que as buscam. Então, dos versículos 1 ao 7, nós vemos a culpa de Jerusalém e a promessa de punição, nos lembrando da importância de buscar a justiça e a santidade em nossas vidas, em vez de nos desviar dos caminhos de Deus. Também nos mostra que, embora Deus seja misericordioso e paciente, a desobediência persistente e o pecado não ficam impunes. Se você ler novamente desses versículos do 1 ao 7, você verá que Sofonias anuncia a punição que virá sobre a cidade. Ele fala sobre como o Senhor se levantará contra a cidade, como ele a purificará com o fogo do seu julgamento. O resultado será que todas as nações do mundo conhecerão a justiça e o poder do Senhor e reconhecerão a sua soberania. Nos versículos 8 ao 13 nos mostra o remanescente de Israel que será salvo. É uma promessa que de Deus, de que um remanescente de Israel será salvo, e traz uma mensagem de esperança após a condenação e punição anunciadas no início desse capítulo 3. O profeta Sofonias, inspirado pelo Espírito Santo, anuncia a soberania e o poder de Deus sobre todas as nações e a proteção que Ele oferece aos seus filhos fiéis. Lá no versículo 8, o Senhor declara: aguardarei com paciência o dia da minha vingança. Ou seja, que Ele guardará pacientemente o momento em que irá punir as nações ímpias. Isso mostra que, embora Deus tenha o seu tempo certo para agir, Ele sempre cumpre as suas promessas e é fiel à sua palavra. Não é em nosso tempo, mas é no tempo de Deus. O versículo continua dizendo que Ele se levantará como testemunha contra aqueles que se opõem a Ele e que consumirá a terra com o fogo do seu zelo. E no versículo 9, Sofonias apresenta a promessa de que um remanescente de Israel será salvo. O texto afirma que Deus purificará os lábios dos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam com um só propósito. Isso mostra que o Senhor não está interessado apenas em punir as nações, mas em transformá-la em adoradores fiéis e obedientes a eles. Dos versículos 14 ao 20, nós vemos o canto de alegria do povo de Deus. É um trecho que traz uma mensagem de alegria e renovação para o povo de Deus. Depois de expor a culpa e anunciar a punição, o profeta Sofonias agora se dirige à cidade de Jerusalém com uma mensagem de esperança e salvação. No versículo 14, Sofonias começa chamando o povo de Judá para cantar e se alegrar, pois o Senhor está no meio deles. Dos versículos 15 ao 17, o profeta descreve como Deus removerá todas as ameaças e temores que cercam seu povo. No versículo 18, o Senhor diz: com alegria me regozijarei em vocês. Isso é uma expressão de amor e afeto do Senhor por seu povo, mostrando que Ele não apenas os protege, mas também se alegra com eles. Sofonias continua descrevendo como Deus os transformará em um povo humilde e puro, que busca a sua vontade em todas as coisas. Nos versículos 19 e 20, o profeta então anuncia a restauração e a salvação que virão sobre o povo de Deus. Ele fala sobre como o Senhor restaurará o povo de Judá e os trará de volta à sua terra, como um sinal de que Ele nos ama e se importa com eles.
Isso mostra que Deus é um Deus de misericórdia e amor, que oferece a salvação e a restauração aos seus filhos. Amém? Assim terminamos o livro de Sofonias, nos lembrando que Deus é um Deus de salvação e renovação. Ele oferece salvação e restauração a todos aqueles que se voltam para Ele em arrependimento e fé. Devemos nos lembrar de que, embora possamos ter pecado e nos desviado do caminho de Deus, Ele está sempre pronto para nos perdoar e nos dar uma nova chance. Que essa seja uma mensagem de esperança para todos nós, para todos aqueles que conhecemos que estão afastados do caminho do Senhor, e que essa palavra traga encorajamento para a sua vida. Te vejo no próximo áudio. Tchau, tchau.